Falando sobre progressão geométrica, o que a gente tem? A gente tem que entender que a progressão geométrica é uma sequência, né? E essa sequência, esses termos estão relacionados de alguma maneira. Por exemplo, uma constante, né? Aqui, a progressão aritmética, a gente viu que a diferença entre os termos é sempre a mesma. Na progressão geométrica, essa diferença, ela existe uma razão também. Só que essa razão é uma multiplicação entre os termos. Por exemplo, do 3 para o 6, o que aconteceu? Eu aumentei 3, né? Eu aumentei 3. Beleza. Do 6 para o 12, eu aumentei 6. Do 12 para o 24, eu aumentei 12. Então, o que está acontecendo com meus números? Eles estão o quê? Dobrando, né? Estão dobrando de valor aqui, né? Como esses números estão dobrando de valor, eu tenho aqui que é uma PA, uma PG, né? Uma progressão geométrica, né? Com razão igual a 2, e essa PG, ela é crescente, porque os valores estão aumentando. Beleza. Quando eu vejo aqui uma PA, sim, isso aqui, a PG, ela trabalha junto com juros compostos. Eu vou mostrar para vocês lá na frente, que trabalha mesmo princípio dos juros compostos, mesmo princípio da função exponencial. Então, a gente consegue ligar essas matérias aí de uma maneira mais simples, tá? Então, se eu tenho uma PG, né, e essa PG, o número é 5555555, ou seja, é uma PG constante, e essa PG constante, ela tem razão 1. Por quê? Daqui para cá multiplicou por 1, daqui para cá multiplicou por 1, e sempre vai acontecendo isso. Se minha PG acontece isso aqui, ó, vem do 20 para o 10, para o 10, para o 5, o que está acontecendo com minha PG? Ela está diminuindo, né? Como ela está diminuindo esse valor, a gente fala que é uma PG decrescente. E a razão dessa PG é meio. Por quê? A cada número eu estou dividindo por 2 ou multiplicando por meio. E eu tenho também a PG que a gente chama de oscilante quando eu tenho aqui a razão negativa, tá? Por exemplo, se eu tiver a razão menos 2, né, de 3 para o menos 6, eu multipliquei por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 de novo, eu vou chegar no 12. Né? Então, eu tenho aqui uma PG oscilante. O livro está no livro 6, tá? A gente está no livro 6, frente B, primeiro capítulo da frente B do livro 6. A gente já viu 6 livros aqui. Caramba. Então, vamos lá. Termo geral, né? Como é que a gente vai escrever qualquer termo de uma PG se eu quero expressar alguma relação? Então, qualquer termo da minha PG, eu posso colocar aqui que vai ser, se eu quiser saber o AN, eu pego o A1 que multiplica o N menos 1. Por quê? Olha só, o A2 vai ser o A1 que multiplica Q. O meu A3 vai ser o meu A2 que multiplica Q. Né? Então, olha só, e o A1 o A2 eu posso escrever em função de A1, então eu poderia escrever que o A3 seria igual ao meu A1 vezes Q ao quadrado, né? E assim por diante, né? Eu só vou multiplicando com o termo. Como eu só vou multiplicando com o termo, Q ao quadrado, não sei porque eu coloquei o cubo aqui. Então, ó, se eu quero saber o 3, eu elevo o Q duas vezes o meu A1, que é o meu primeiro termo. Por isso que aqui na expressão da PG, eu tenho que o expoente aqui, ele vai ficar assim, ó. O AN vai ser igual ao A1, que multiplica o Q elevado a N menos 1. Por quê? Para eu chegar no quarto termo, eu multiplico a razão, ó, saindo daqui, uma, duas, três vezes para eu chegar no quarto termo. Por isso que sempre tem um menos 1 lá no expoente. Então, essa expressão aqui é que a gente chama de termo geral da minha PG, onde o Q é a razão, o A1 é o primeiro termo, o AN é o termo geral e N é a posição do meu termo geral. Beleza? Então, olha só esse exemplo. Eu quero determinar o sétimo termo dessa PG.
Se eu quero determinar o sétimo termo dessa PG, eu olho aqui, ó, daqui para cá multiplicou por 3. Logo, a minha razão é igual a 3. Se eu quero determinar o sétimo termo, eu falaria que meu A7 vai ser o meu A1, que é 1, que multiplica 3 elevado a quanto? 7 menos 1, que dá 6. Né? 3 elevado a sexta potência dá 729. Essa é a expressão que eu posso escrever aqui da minha PG, tá bom? Vamos lá para algumas propriedades. Cada termo de uma PG, né, a partir do segundo, é a média geométrica entre o antecessor e o sucessor. O que ele está falando aqui? Né? Já que a gente tem uma progressão geométrica, então, portanto, o termo central vai ser a média geométrica. O que seria a média geométrica? Eu estou falando que b ao quadrado ele vai ser o produto do antecessor vezes o sucessor. Ou poderia colocar na expressão de média que b vai ser a raiz de a vezes c. Beleza? Então é isso aqui que ele está falando, é a média geométrica do termo central. Isso aqui na PG, tá? Na PA, o termo central é a média aritmética. Então, na PG, média geométrica, na PA, média aritmética. Outra coisa que a gente tem, por exemplo, se eu observar aqui, ó, se eu fizer 6 ao quadrado, vai dar 36. 2 vezes 18 dá 36 também. Então, tá vendo que essa relação é verdadeira? 18 ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 54. Então, essa relação ela é verdadeira. A segunda propriedade que eu tenho, o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Olha essa PA aqui, ó, essa PG, desculpa. Se eu pegar 1 e multiplicar com 3, vai ser igual a pegar 2 e multiplicar com 16, que vai ser igual a pegar o 4 e multiplicar com 8. Tá vendo? A multiplicação de todos esses termos vai dar o quê? 32. Né? Lá na PA, aí se a gente somasse esses termos, que eles seriam iguais. Na PG, a gente multiplica esses termos. Tá bom? Então, a gente tem algumas notações especiais para facilitar nos exercícios, gente. Por que para facilitar nos exercícios? Porque às vezes a gente vai utilizar essas expressões, isso facilita a escrita, que quando a gente vai resolver o problema, a gente elimina variáveis no nosso problema. Então, se eu for colocar uma PG de 3 termos, eu não quero escrever essa PG assim, ó, x que multiplica q, e o outro termo x que multiplica q ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho uma variável de segundo grau aqui, e se eu for fazer alguma conta, ele pode me dar um trabalho. Né? Se eu tiver uma PG de 3 termos, eu posso escrever assim, ó, x dividido por q, x e x que multiplica q. Né? Essa vai ser minha PG de 3 termos. Por quê? Vai facilitar e simplificar a minha vida, gente. Tá? Se eu tiver uma PG com 4 termos, como é que eu escrevo isso? X dividido por Q ao cubo, X dividido por Q, XQ e XQ ao cubo. Por quê? Se eu for utilizar as expressões, ó, se eu multiplicar esse com esse, vai me dar quanto? X quadrado, tá vendo? Se eu multiplicar esse com esse, vai me dar quanto? X quadrado. Eu elimino boa parte aí das minhas variáveis, né? E consigo achar os termos que eu quero. Se eu tiver uma PG com 5 termos, né? Eu coloco o termo central aqui, x, andando para cá, eu vou multiplicando de 1 em 1, andando para cá, eu vou dividindo de 1 em 1. De 1 em 1 eu falo a razão, tá? Aqui eu tenho a razão andando de 2 em 2, porque eu não tenho termo central, tá? Então, quando a PG é par, simplificando, quando a PG é par, eu ando de 2 em 2. Quando a PG é ímpar, eu ando de 1 em 1, o termo da minha razão, beleza? A gente vai perceber isso nos exercícios. Grava isso com carinho. Soma dos N termos de uma PG. Então, se eu quiser somar todos os termos, então vamos pensar assim, ó, se eu tiver um parcelamento, e nesse parcelamento
eu quiser, nesse parcelamento, eu quiser achar aí qual vai ser a soma de todos esses pagamentos aí que tem juros, né? Eu poderia fazer essa soma aqui, a soma de termos de uma PG, né? Que o valor vai aumentando juros sobre juros, né? Então, eu teria aqui, ó, multiplicando-se os dois termos da expressão, se eu multiplicar, né? Eu tenho aqui os dois termos da expressão 1, os dois menos por quê, o que eu vou ter? Ó? Vou ter aqui Q do lado de cá e vou ter Q do lado de cá. Todos esses Qs aqui, certo? Beleza. Terminando, fazendo essa multiplicação, o que eu tenho? Eu tenho a minha equação 2 aqui e tenho a minha equação 1. Se eu subtrair a equação 1 da equação 2, né, ó, pega a minha equação 1 da equação 2, eu vou achar isso aqui, ó, que QSN menos SN, né, vai ficar isso aqui, eu vou simplificar todos esses termos aqui, ó. Tá vendo? Vai sobrar só o meu A1, basicamente. Vai sobrar só o meu A1 e vai sobrar meu último termo aqui, meu A1Q, né? Então, eu vou ficar com A1Q menos A1. Logo, eu posso colocar o meu A1 em evidência, né? Colocando o meu A1 em evidência, eu teria que A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, e para achar o valor de soma de todos os termos, coloco o Sn em evidência e passo esse termo dividindo. Logo, a soma de todos os termos vai ser A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Dividido por Q menos 1. Então, a soma de todos os termos de uma PG é dado por essa expressão. Essa mesma expressão aqui eu uso para calcular parcelamentos e financiamentos, tá bom, gente? Então, essa mesma expressão eu uso para calcular, aí, por exemplo, empréstimos. É só um pouquinho mais sofisticada. Depois a gente vou mostrar para vocês aí. Então, ó, se eu quiser calcular a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui, né? 3, 9, 27, provavelmente a razão é 3, né? Já sei, a razão é 3. Quero calcular o meu N igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Meu SN vai ser igual a A1, que é 3, que multiplica Q, né, que é a minha razão, elevado a 5, menos 1, dividido por Q menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, 3 elevado a 5, 243, menos 1, 242. 242 simplificando com 2, ficaria aí 121, né? Vezes 3, 363. Então, a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui seria 363, beleza? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês me falem, tá? Na soma de infinitos termos de uma PG, né? Quando a gente tem essa soma de infinitos termos, a gente só consegue obter a soma de infinitos termos se eu tiver a razão entre 0 e 1. Por quê? Porque essa PG ela tem que ser decrescente. Porque se ela for crescente, a soma de infinitos termos vai dar infinito. Né? Não faz sentido para a gente. Então, ó, ele falou que esse quadrado aqui tem área 1. Né? Então, se você somar essa metade dessa área com essa área aqui, com essa área aqui, com essa área aqui, e ir dividindo infinitamente, né, você vai ter que a soma total do quadrado vai ser área 1. Né? É o que faz mais sentido. Logo, para que eu tenha essa soma, né, eu posso substituir aqui. Ó, minha razão vai ser o quê? Minha razão vai estar entre 0 e 1. Então, se eu pensar que minha razão está entre 0 e 1, eu vou ter aqui, ó, meu SN vai ser igual ao meu A1, continua o meu A1. Quando eu pego que, né? Quando eu pego que ele é um número entre 0 e 1, significa que ele pode ser uma fração. Então, se eu pegar uma fração e elevar um número muito grande, já que eu vou ter infinitos termos, e elevar um número muito grande, vamos colocar levar infinito,
esse meio ele vai ficar muito pequeno. Por quê? Porque se você pegar um meio, por exemplo, e elevar a 10ª potência, vai ficar 1 dividido por 1024. Né? Já é um número muito pequeno. Isso aqui já dá aproximadamente 0,0009 alguma coisa. Né? Então já dá um número muito pequeno. Então, quando você eleva, quanto mais você aumenta esse expoente, esse número aqui, ó, ele vai tendendo a zero. Né? Ele vai tendendo a zero. Então, seria 0 menos 1. E aqui embaixo ficaria com Q menos 1, normal. Beleza. 0 menos 1, multiplicando com esse A1, ficaria menos A1. Isso é igual a menos A1. Q menos 1. Se eu não quiser deixar esse sinal de negativo aqui, eu posso fazer assim, ó. Coloco A1 e inverte aqui embaixo. Então, ficaria 1 menos Q. Então, se eu quiser somar infinitos termos de uma PG, é só eu pegar assim, ó, a soma dos meus infinitos termos, já que a minha PG é decrescente, eu vou ter o A1 dividido por 1 menos Q. E essa aqui vai ser o meu resultado. Beleza? Olha só. Fazendo a demonstração aqui, mostrei para vocês aqui para que meu Q esteja em intervalo de 0 a 1. Aqui, ele coloca aqui no intervalo de 1 a menos 1, que esse menos 1 aí, ou seja, se for de menos 1 a 0, né, também ele vai ser uma PG decrescente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, calcular o valor de x. E x é a soma. 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 sobre 27, assim por diante. Né? Então, o meu A1 é 1. Minha razão é 1 terço. Né? Então, faço aqui, substituo por 1. Vem aqui 1 menos 1 terço, vai dar 2 terços. Né? Multiplica pelo inverso. Então, a soma desses infinitos termos aqui vai dar quanto? 3 sobre 2, ou seja, 1,5. E essa é a minha resposta aqui para a soma de infinitos termos. Ui, gente, quase achei que eu não estava gravando a aula. Então vamos lá, exercício resolvido aqui. A soma da progressão aqui, você tem 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 3. Então significa aqui que a cada número que passa, 3 elevado a menos 1, significa que eu tenho 1 terço. É o meu primeiro termo. Depois, 3 elevado a menos 2, significa que eu tenho 1 nono. Então significa que a razão aqui, o meu Q é quanto? É 1 terço. Né? Já que meu Q é 1 terço, então, se eu quero a soma de infinitos termos, eu tenho aqui o meu A1, que é 1 terço, o meu 1 menos Q, que é 1 menos 1 terço, que vai dar 2 terços. Posso simplificar aqui esses 2 terços aqui, esses 2, 3 aqui nos denominadores, e meu resultado vai ser meio. Tá? Prosseguindo. Se eu quiser o produto de n termos de uma PG, né? O produto de n termos de uma PG ficaria, né? A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4 e assim por diante. Só que o meu A2 eu posso escrever em função do meu A1. O meu A3 posso escrever em função do meu A1. Na verdade, todos os termos eu posso escrever em função do meu A1. Então ficaria assim, ó. A1 elevado a n, né? Que esse A1 ia ficar multiplicado n vezes. E o meu Q ia ficar multiplicado até n menos 1 vezes sendo somado aqui, né? Então, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até n menos 1, né? Que é o número de vezes que esse Q iria se repetir. Oi. Pode falar, Esther. Qual parte que você não está entendendo? Tudo? Aí você me fala só agora. Vamos lá. Eu vou terminar de explicar essa parte, a gente vai para exercício e eu vou explicando passo a passo. Mas o que, que você tem que entender na parte principal da PG? Olha só. A PG, os termos são encontrados através de uma multiplicação. Então, eu tenho o meu A1, meu A2, meu A3 aqui. E, por exemplo, o meu A2 eu consigo escrever em função do meu A1. Por quê? Porque é um número que multiplicou o meu A1 e chegou no meu A2.
Então, seria A1 vezes Q, né? O número que multiplicou. Se eu voltar aqui no exemplo do início, de quando eu estava explicando, né? Eu tenho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Daqui para cá, olha só. Daqui para cá, o que aconteceu? 3 para chegar no 6, multiplicou por 2, não foi? Do 6 para chegar no 12, multiplicou por 2. Do 12 para chegar no 24, multiplicou por 2. Então, essa sequência aqui, a gente chama de progressão geométrica crescente. Por quê? Porque os valores estão aumentando. Aqui é constante. Por quê? Porque o número que está multiplicando aqui é 1. Aqui é decrescente, porque o número que está multiplicando aqui é o meio. Está vendo que está diminuindo? De 20 passou para 10, 10 passou para 5, 5 sobre 2, depois vem 5 sobre 4 e assim por diante. Né? Aqui é oscilante porque ele está alterando entre números positivos e negativos. PG oscilante, eu tenho razão aqui negativa. Então é isso, ó. Se a razão é positiva, a PG é crescente, se é razão igual a 1 é constante, se é fracionada, né, no caso aí está entre menos 1 e 1, ou vamos colocar entre 0 e 1, ela é decrescente, e ela é oscilante se ela for negativa. Daí, tudo aquilo que eu expliquei, né, a gente consegue entender baseado naquele princípio lá de cima da PG. Aí eu vou continuar resolvendo aqui, explicando essa parte de teoria. Quando a gente chegar em exercícios, a gente vai voltar na matéria, tá? Olha só. Então, no produto que eu tenho dos termos, A1 vezes A2, A3, eu consigo escrever esse A2 em função de cada termo, né? A2, A3, tudo em função do primeiro termo. Então, quando eu faço esse produto, né? Se eu faço esse produto aqui, ó, eu consigo que o expoente vai ser a soma de n termos de uma progressão aritmética de razão 1. Né? Não sei, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4, e o último termo seria o n menos 1. Né? Então, eu chegaria aqui, ó. Logo, a soma de n menos 1 termo seria isso aqui. Né? A mais o primeiro termo é uma progressão aritmética, tá? Ó, o primeiro termo mais o último termo, que é o n menos 1, vezes a quantidade de termos que eu estou somando do Q, dividido por 2. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA, no capítulo do livro passado. Então, isso daria esse resultado aqui. Ó. Primeiro termo, se a gente considerar aqui que é 1 e o último termo n menos 1, então ficaria isso aqui. Simplifica n ao quadrado menos n, né? Ou pode deixar em evidência aqui. Beleza, então essa seria a soma dos expoentes. Então, o produto de n termos de uma PG ficaria aqui, ó. O primeiro termo elevado a n vezes a razão elevado à soma dos termos, que é n ao quadrado menos n dividido por 2. Pouquíssimas vezes eu vi utilizando essa fórmula. Se você consegue chegar nela, consegue. Tá? Só precisa de estar bem mais a par da matéria do que ficar decorando fórmulas. Tá? É um processo mais complexo aí. Então, vamos lá. Supondo-se que uma progressão geométrica, o primeiro termo é 1, o sexto termo é 32. Assinalar a alternativa que corresponde ao produto dos 6 primeiros termos dessa progressão. Então, ó, eu quero o produto dos 6 primeiros termos, já que ele falou que o primeiro termo é 1, o sexto termo é 32. Eu poderia achar a razão aí, né? Então, ó, se eu lembrar da minha fórmula geral, da minha PG, eu tenho que o AN vai ser igual ao A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Vamos lá, ele falou sexto termo é 32, então o AN é 32. O A1 é quanto? É 1. O Q eu não sei.
E o n é 6. 6 menos 1, 5. Então, eu estou falando que 32 é igual a q elevado à quinta potência. Se eu fatorar o 32, eu vou ter 2 elevado à quinta é igual a q elevado à quinta. Logo, o meu q é igual a 2. Certo? Q é igual a 2. E se eu quero o produto todos esses termos, eu posso substituir na fórmula, tá? Eu posso substituir na fórmula, ou eu posso aqui fazer o seguinte, achar todos os termos e ir multiplicando eles, né? Já que ele quer o produto, né? Vamos pensar assim, ó. Se eu substituir na fórmula, né? Vamos substituir na fórmula primeiro. Seria A, que seria 1 elevado a 6, dá 1, né? Que é 2, elevado a N, não é 6? 6 que multiplica quanto? 6 que multiplica 5, né? Porque 6 é 6 menos 1 dá 5. 6 que multiplica 5 dá 30, dividido por 2, que dá 15. Então, o resultado desse produto aí daria 2 elevado a 15, tá? 2 elevado a 15 dá esse valor aqui, ó, 32.768. Esse é o produto, tá? Beleza. Vamos para a próxima. Considere uma progressão geométrica de 8 termos em que a soma dos termos de ordem par é 510 e a soma dos termos de ordem ímpar é 255. Então, a razão Q dessa PG vale. Então, ó, o que eu posso fazer? Posso pegar aqui a soma dos termos de ordem ímpar, fazer a soma deles, tá? De 8 termos, então, de ordem ímpar, eu teria isso aqui, né? A1 mais A3 mais A5 mais A7. Já vi essa questão cair, gente, em muitos esse tipo de questão cai em muitos vestibulares, viu? Muitos mesmo. É uma técnica de resolução específica que a gente tem para quando ele dá a soma dos termos. Por quê? Porque aqui eu tenho o A1 posso escrever como A1, o A2, o A3 eu posso escrever como A1 que é o quadrado, o A5 eu posso escrever como A1 que é a quarta, e o A7 eu posso escrever A1 que é a sexta. Tá? Aqui eu posso colocar o A1 em evidência em todo mundo. Coloquei o A1 em evidência e fiquei com essa expressão aqui, ó. 1 mais Q ao quadrado, mais Q à quarta, mais Q à sexta, e isso é igual a 255. Estão acompanhando esse exercício até aqui? Beleza. Agora eu vou fazer a soma dos termos de ordem par. Seria o A2 mais A4 mais A6 mais A8. O A1, o A2, eu posso escrever como A1Q. O A4, eu não posso escrever como A1Q ao cubo. O A6, A1Q é a quinta. O A8, A1Q é a sétima. Então, eu posso colocar em evidência aqui o Q e o A1, né? Posso colocar ambos os termos da equação. Mas se eu colocar o... Ele nem colocou aqui os dois termos em evidência. Se eu colocar aqui, ó, o A1 e o Q em evidência, eu ficaria com isso aqui, ó. 1 mais Q ao quadrado mais Q à quarta mais Q à sexta. Ficaria com isso aqui. Isso aqui seria igual a 510. Então, olha só, que coincidência. Eu tenho essa expressão entre parênteses e tenho essa expressão entre parênteses aqui em cima. Se eu dividir essa expressão de baixo aqui por essa expressão de cima, que é A1, que multiplica 1 mais Q quadrado mais Q a quarta mais Q a sexta, se eu dividir, ó, a de baixo pela de cima, ou seja, dividir 510 por 255, olha só, isso aqui simplifica com isso aqui. O A1 simplifica com o A1, logo o meu Q
vai ser igual a 510 dividido por 255, que vai ser igual a 2, né? Então, isso que eu quero passar para vocês. Normalmente, deixa eu até parar de compartilhar aqui. Alguns exercícios de PG, o que eles vão te dar? Eles vão te dar uma PG de termos pares e vai falar assim, ó, a soma dos termos ímpares é tanto e a soma dos termos pares é tanto. Se você pegar a soma dos termos pares e dividir pela soma dos termos ímpares, esse número vai dar a razão. E acabou. Tá? É isso. Então, mostra todo aquele desenvolvimento de cálculo para a gente achar no final a razão. Então, a razão é 2, portanto, achamos aqui nossa resposta, letra C. Deixa eu ver quantas horas são. 46, temos aí um tempo para resolver a questão. Vamos praticar, gente? Vamos praticar. Então, ele fala assim, ó. Para testar o efeito da ingestão de uma fruta rica em determinada vitamina, foram dados pedaços dessa fruta a macacos. As doses da fruta são arranjadas em uma sequência geométrica, sendo 2 gramas e 5 gramas as duas primeiras doses. Qual a alternativa correta para continuar essa sequência? Então, ele deu aí em progressão o quê? Geométrica, tá, gente? Dá uma olhadinha aí, ver o que vocês conseguem responder aí para mim. Tô no chat aqui, viu? Qualquer coisa é só me falar. Esther, é isso mesmo. Mais alguém tá fazendo aí, gente? Tá, vou esperar um pouquinho para ver vocês aí. Galera, outra coisa que eu... Dá sim, dá pela primeira fórmula. Certinho, viu, França? Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é que não deixem de... Quem tá precisando de nota, principalmente, não deixe de entregar as atividades, tá? Não deixe de entregar as atividades. Por quê? Porque as atividades que contam pontos pra gente aqui, na participação, na entrega de atividades. Eu consigo saber quem é que tá, pelo menos, participando, assistindo às aulas, porque boa parte das atividades também, gente, eu faço aqui na aula, né? Então, não deixe de entregar as atividades. Principalmente aquelas pessoas que precisam de nota, tá? Principalmente essas. Vamos lá. O que aconteceu, gente? Se ele falou, ó, se ele falou que estão arranjadas uma sequência geométrica,
significa que daqui para cá houve uma multiplicação, né? Então, se 2 é a primeira dose e passou a ser 5, significa que eu multipliquei por 2,5. A próxima dose, eu vou multiplicar o 5 por 2,5. Né? Se eu multiplicar o 5 por 2,5, eu vou ter quanto? 5 vezes 2 dá 10, meio vezes 5 dá 12,5. Né? Então, 12,5. 12,5 o quê? Gramas. Então tá, qual a alternativa que me dá 12,5 gramas aqui na primeira dose? Não é essa aqui? Olha só, todas as outras aqui estão erradas. 12,5 depois. Eu vou pegar meu 12,5 e multiplicar com quanto? Com 2,5, certo? Ó, 12,5 com 2 vezes 2 dá 25 aproximadamente, né? Meio vezes 12,5 dá 6,25. Então, se eu somar aqui mais 6,25, eu vou ter um total aí de 31,25, que olha só, é a minha próxima dosagem, tá bom? Então, ó, coloquem aí na cabecinha de vocês. Na progressão geométrica, eu tenho a multiplicação, tá? Então, é multiplicado. Na progressão aritmética, é soma, beleza? Isso é primordial, gente, para progressão geométrica. Vamos lá para a questão 2. Na questão 2 ele fala assim, ó, considerando uma infinidade de quadrados de lados de 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, não, 1 sobre raiz de 2 ao cubo, 1 sobre raiz de 2 à quarta, em centímetros. É correto afirmar que a soma das áreas de todos esses quadrados é em centímetros quadrados igual a... Então, ó, lados medindo isso aqui. Qual seria a soma de todas as áreas desses quadrados aqui que ele está me dando aí? Certinho, França. Não sabe por onde começar? Vamos lá. Tem mais alguém fazendo? Deixa eu fazer essa. Vocês fiquem aí para resolver as outras, tá? As outras de aprendizagem aí. E é o seguinte, gente, nessa questão, presta atenção comigo. Ele falou que os lados são isso aqui, né? Os lados de um quadrado. Então, significa que a área do quadrado, que é o que ele quer somar, eu tenho que pegar o lado e levar ao quadrado. Então, a minha PG vai ficar assim, ó, 1 sobre 2, não é isso? Vai tirar todas essas raízes aqui. 1 sobre 2 ao quadrado. Então, significa que para cada um aqui, eu estou dividindo por 2. Ou seja, minha razão aqui é meio. Beleza. Então, significa que a área do primeiro é 1, a segunda é meio, e eu já elimino essas duas alternativas aqui. Por quê? Porque se a da primeira é 1, não tem como se eu somar todas as áreas e dar menor que 1, né? Beleza. Aí eu venho para a soma dos termos. A soma dos termos, né? O A1 dividido pelo Q menos 1, não é 1 menos Q, né?
Deixa eu pagar aqui. Menos Q, não é isso? Então vamos lá comigo. Quem é o A1? O A1 é 1. 1 menos meio, não é? Isso vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2. Essa divisão aqui vai dar 2, que é a minha resposta, letra D. Beleza? Galera, por hoje é só, tá? Então, ó, ficar esperto aí nas relações de que a gente tem de PG. Façam aí alguns exercícios. Na sessão Enem, a gente só tem 2 exercícios. Foi uma questão em 2017, uma questão em 2018. Não é muito recorrente. Só que, né, vamos ver, vamos trabalhar, vamos se preparar, porque se cair no Enem, por exemplo, vocês estão preparados. Né? A gente tem que estar preparado para o que der o vier. Beleza? Então, ó, um beijão para vocês. Tenham uma boa semana aí. Na verdade, tenham um bom dia aí. Até a aula de amanhã, onde a gente vai resolver exercícios disso aqui. Então, eu peço encarecidamente que tentem fazer alguns exercícios para a gente estar praticando amanhã, beleza? Por hoje é só. Tchau, tchau e até mais.